E eu espero ter deixado também aprendizados para essa turma jovem que vem aí. Trabalhei com muita gente de extrema competência e, como já dizem os empresários visionários, a gente tem que sempre ter embaixo e formar gente, formar a equipe melhor, pessoas muito melhores do que a gente. Eu acho que isso eu fiz primeiro porque a barra não era muito alta, né, brincando, mas também porque as pessoas têm uma capacidade de aprendizado e desenvolvimento que, quando bem conduzidas e quando bem inspiradas, voam muito alto. Então são satisfações que eu levo da minha carreira e que eu espero que essas pessoas sempre estejam cada vez em voos cada vez mais altos, como estão indo, que eu acompanho muitas delas ainda hoje. Olá a todos, meu nome é Paulo Vilares Musetti. Fiquei conhecido no mercado da siderurgia como Paulo Musetti ao longo dos anos. Minha formação é de engenheiro metalurgista. Uma curiosidade na minha formação também é que eu, depois de estudar engenharia e me formar, já trabalhando na siderurgia, decidi alargar um pouco os horizontes, então fiz faculdade de jornalismo, que não tinha nada a ver com a engenharia, mas eu gostava de ler e de escrever, como gosto até hoje, então achei que precisava complementar a minha formação. Depois de formado em jornalismo, sempre trabalhando em siderurgia, fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, em marketing e finanças. E por fim tive a oportunidade, ao longo dos anos de trabalho aí, de fazer 2 programas de gestão no exterior que me ajudaram muito, um na Suécia, outro da Fundação Dom Cabral, Brasil, e INSEAD na França, que me ajudaram muito. Iniciei a minha carreira na siderurgia ainda como estudante de engenharia, como estagiário na Aços Vilares, na usina de São Caetano do Sul, em São Paulo. A usina de São Caetano havia sido construída lá na década de 40, e era a principal usina de aços especiais longos no Brasil na ocasião. Lá comecei como estagiário, lá depois de formado comecei como engenheiro, e desse início acabaram vingando aí 40 anos de trabalho na siderurgia, 20 anos na Aços Vilares e 20 anos em outras 4 empresas que eu trabalhei. Então esse é um resumo da minha história, né? A Vilares era uma empresa familiar, foi fundada por membros da família Vilares lá no ano de 1918, no início do século XX, como uma pequena oficina de manutenção de elevadores e consertos e peças para elevadores. Lembrando, né, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado de terminar. Esse pequeno escritório foi crescendo na década de 20, no final da década de 20 veio o crash de Nova York, atrapalhou um pouco os negócios, mas depois continuou o crescimento da empresa, que passou também a montar e fabricar elevadores. Isso gerou um crescimento adequado lá naqueles anos. Aí no final da década de 30 começaram a se intensificar os problemas na Europa, com a ascensão da Alemanha, do nazismo. Infelizmente veio a Segunda Guerra Mundial, e eu estou citando isso porque no início da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, no final da década de 30, início da década de 40, começou a ficar muito difícil importar coisas no Brasil, né? E essa fábrica de elevadores utilizava peças que vinham da Europa. Então essa dificuldade de importação acabou fazendo com que a Vilares então decidisse implantar uma fábrica, uma usina de aços especiais em São Caetano do Sul, no início da década de 40, que foi o início da Aços Vilares, que foi essa empresa onde eu comecei a minha carreira. Então, lá no início da década de 40, houve o empreendedorismo e a coragem de fazer uma usina de aço especial em São Caetano do Sul, que foi o início da Vilares na siderurgia, né? O grupo seguiu ao longo das décadas seguintes, sempre crescendo, aumentando suas produções, tanto de elevador como de aço. No início da década de 50 começou a diversificar um pouco, fez uma empresa que na época chamava Ferropeças Vilares, depois criou Equipamentos Vilares de bens de capital.
Foi um grupo familiar durante décadas de muito sucesso no Brasil. Na época era um dos ícones da industrialização brasileira, né? A industrialização brasileira se intensificou a partir da década de 40, principalmente a partir da siderurgia, com a Companhia Siderúrgica Nacional, que é fundada em 41, né? E a partir daí o grupo foi crescendo até a década de 80. A década de 80 era aquela dificuldade, né, de economia que o Brasil passou, a chamada década perdida. O grupo tinha investido pesadamente, né, tanto em elevadores como em siderurgia, como em bens de capital, tinha um endividamento grande, trabalhou para reorganizar seus negócios, reorganizou seus negócios na segunda metade da década de 80, concentrando em elevadores e em siderurgia. Mas no início dos anos 90, com a questão de plano Collor e as dificuldades da economia brasileira, houve uma decisão de reestruturar o capital da empresa e parte da família acionista deixou o Grupo Villares e uma parte ficou e vieram novos acionistas. E isso deu um fôlego grande para o grupo conseguir continuar a vida e continuou. Mas só para terminar a história da Villares, que é uma história bacana no Brasil, da família e do grupo, né? O grupo, no final da década de 90, início dos anos 2000, a família decidiu, e os novos acionistas, né, decidiram aos poucos ir vendendo as empresas, né? E eu diria que o legado do Grupo Villares existe até hoje em muitas coisas que a gente vive no Brasil, em equipamentos, em metrôs, em trens, em locomotivas que fazia. E em aço elevador, além de toda a produção que foi feita, todos os elevadores Atlas que existem no Brasil, que era a marca da Villares, e ainda é, né? Deixou um legado de 3 empresas, líderes nos seus mercados de atuação. Em elevadores, a Atlas Schindler, Elevadores Atlas da Villares, foi comprada pela Schindler Suíça, e hoje é a Atlas Schindler a líder brasileira no mercado de elevadores. Nos chamados aços de alta liga, né, que são os aços de alto conteúdo de liga, a Aços Villares juntou primeiro com a Eletrometal em Sumaré, São Paulo, fez uma empresa que chama Villares Metals, baseada em Sumaré, no estado de São Paulo. E hoje essa empresa ainda chama Villares Metals, mas ela foi, no início dos anos 2000, foi vendida para o grupo Böhler Udeholm, que é um grupo europeu com base na Áustria e na Suécia, líder europeu de aços dessa natureza de alta liga. Então é outra empresa originária da Villares, que é não só existe até hoje, como é líder no seu mercado de atuação. E o terceiro legado é a empresa de aços especiais, que a gente chamava de aços para construção mecânica, que é o aço que vai principalmente na indústria automotiva, que eram as unidades da usina da Vibase em Pindamonhangaba, da Aços Anhanguera, que a Villares adquiriu na década de 80, e que foram vendidos também no início dos anos 2000 para a Sidenor espanhola, e depois o grupo brasileiro Gerdau entrou no capital da Sidenor na Espanha e indiretamente passou a controlar a divisão de aços especiais para construção mecânica. Então são 3 negócios da Villares, 3 empresas que ficaram como um legado de um grupo que operou por mais de 80 anos no Brasil, familiar, e que deixou legados para a história brasileira aí para frente. Bom, já que comentamos da Villares, vamos falar um pouco também de empresas familiares em geral no Brasil, né? Eu, na minha carreira, como eu disse, trabalhei em 5 empresas, né, ao longo dos 40 anos, 20 na Villares e 20 em outras 4 empresas, e outras 3 delas, na verdade, eram familiares também. Eu não é por causa disso, mas é por causa do que eu avalio a importância das empresas familiares na economia e na indústria brasileira. Quer dizer, hoje, no século XXI, nós temos empresas de controle familiar no Brasil em todos os setores, no setor financeiro, no setor industrial, no setor do agribusiness, na proteína animal, na celulose, empresas que vêm fazendo um trabalho magnífico pelo bem do Brasil, pelo bem do PIB brasileiro, das exportações, do comércio nacional, empresas que se internacionalizaram, quer dizer, empresas que não só ficaram no Brasil, mas foram operar, muitas empresas têm operações lá fora, tão ou mais importante que tem no Brasil, e são empresas de origem familiar, que naturalmente trazem lá atrás, né, no início, empresas algumas centenárias, que trazem
coisas dos empreendedores ou das empreendedoras que as fundaram, das pessoas que estiveram lá no início delas. Ao longo dos anos e das décadas de trabalho, desenvolvimento e crescimento, foram construindo uma cultura particular de cada empresa, com muito mais semelhanças do que diferenças. Logicamente que cada cabeça uma sentença, mas na verdade as empresas sempre tinham por trás delas, uma grande maioria, um empreendedor ou uma empreendedora com um viés de crescimento muito forte, aquela definição simplista do empreendedor, que é o que vai atrás dos sonhos e os recursos alguém vem arrumando atrás para fazer frente aos sonhos, né? Mas que gera um crescimento importante ao longo do tempo. E eu acho que uma grande sabedoria das empresas familiares brasileiras, na sua grande maioria, foi perceber as mudanças que o mundo estava tendo, que estava ocorrendo com a globalização, com as questões de fora do Brasil para dentro e de dentro para fora, e foram criando sistemas de gestão cada vez mais firmes, mais sólidos, com um viés de governança cada vez maior. Quer dizer, não é agora, de anos para cá, que está o ESG, que é uma questão crescente em todas as empresas do mundo, em meio ambiente, social e governança, mas praticamente todos os grupos familiares brasileiros já fizeram esse trabalho de governança em anos passados, já há 15, 20, 30 anos, criaram sistemas de governança próprio, criaram conselhos de administração, profissionalizaram a empresa. Quer dizer, hoje os grupos familiares, eles têm, a grande maioria, os que são mais internacionalizados, os que têm maior nível de governança, são de controle acionário familiar, mas não necessariamente são operados por familiares, não necessariamente deixam de atender a qualquer norma que as multinacionais têm ou que empresas de capital aberto têm. Grande parte dos grupos familiares brasileiros tem capital aberto. Então acho que, olhando para trás, olhando essa história toda, eu vejo como existem muitas coisas para serem aprendidas e que as empresas familiares brasileiras podem até ensinar outras empresas multinacionais e o que seja, e vice-versa. Logicamente, empresas multinacionais, empresas de controle compartilhado, corporations, como acabou de virar a Vale do Rio Doce, ou a Vale no Brasil, né, uma corporation sem controle definido, também tem muito a contribuir com a evolução das empresas familiares. Umas aprendem com as outras e vão formando essas empresas bem-sucedidas que o Brasil tem na sua base, não só, repito, industrial, mas também no agronegócio, na pecuária, no setor financeiro. Quer dizer, o maior banco brasileiro tem controle familiar. Então, são empresas de ponta nos seus setores, o Brasil foi formando elas, então existe um mix que ajuda muito o PIB brasileiro e a produção brasileira e a criação de bem-estar, essa combinação de uma parte familiar e uma parte, seja multinacional, seja capital pulverizado. Bom, falando então de empresas, vou cair na siderurgia, né, que é o meu ramo de vida toda, e aí comentar um pouco sobre o processo de privatização da siderurgia brasileira, né. É uma coisa que é um assunto, né, que é bastante apaixonante, porque a siderurgia, historicamente lá atrás, até a década de 80, basicamente a siderurgia brasileira era dividida em aços planos, eram empresas estatais, e aços longos eram empresas privadas. Havia algumas exceções, mas no geral era isso. Então o setor de aços planos era capital público, e o setor estatal, né, e o setor de aços longos era capital privado. Aí, no início da década de 90, mais precisamente em 1991, se iniciou o processo de privatização das empresas então estatais. A siderurgia foi escolhida como setor inicial para o processo de privatização brasileiro, que até então era praticamente inexistente. Foi escolhida porque era um setor com não muitas empresas, com empresas claramente definidas, e que haveria provável demanda pelo setor privado por essas empresas, e também porque essas empresas, na sua maioria, geravam déficits, né, prejuízos que acabavam tendo que ser cobertos com dinheiro público pelo governo, e isso normalmente nunca acaba bem. Então foi escolhido, começou em 1991 com a Usiminas,
Aí se privatizou ao longo de 91, 92, 93 e, se eu não estou enganado, a última foi a Açominas em 1994. Ela foi a última e acabou o processo de privatização com toda a siderurgia brasileira em mãos privadas. Eu, por princípio, sou um privatista. Eu acho que o setor privado na economia geral, né, não sendo funções básicas de bem-estar da população, como saúde, educação, segurança pública, órgãos de controle de meio ambiente, de sustentabilidade, as agências reguladoras, tudo que tem que ter de controle para não haver nenhum abuso do setor privado. Mas eu acho que em países como o Brasil, onde a capacidade de investimento do Estado é pequena, não cabe ao Estado investir em empresas produtivas, por exemplo, de aço, que pode facilmente ser tocado pelo setor privado. E a prova de que a privatização, a meu ver, deu certo, né, é que os investimentos posteriores a 1994 foram bastante grandes na siderurgia brasileira. Quer dizer, hoje a siderurgia brasileira, na sua totalidade, tem aí 10, 11 grupos empresariais no Brasil em siderurgia. Todos eles têm uma modernidade muito grande nas suas usinas, nas suas fábricas. Todos eles atuam no Brasil, atuam no exterior, praticamente todos eles. Todos eles vêm investindo em estado da arte e da tecnologia, cresceram, agregaram produtos, investiram em downstream, como a gente fala, né, em produtos acabados cada vez mais produtos laminados, mais produtos revestidos, mais produtos longos, perfis, fio máquina, vergalhão. Hoje o Brasil tem uma capacidade produtiva de algo como 51, 52 milhões de toneladas por ano de aço bruto. Tem uma produção de semi-acabados, principalmente de placas de aço, mas tem uma capacidade de laminação da ordem de 40 milhões de toneladas. E o mercado interno não chega a 30. Então o Brasil tem uma capacidade ociosa, que exporta um pedaço dela, mas as usinas e a siderurgia brasileira, por conta da privatização e dos investimentos feitos posteriormente, tanto no setor de planos, como no setor de longos, como no setor de aços especiais, geraram essa indústria moderna, exportadora, competitiva e que atende plenamente o mercado interno brasileiro com toda a gama de produto necessária. Praticamente não existem produtos siderúrgicos que o Brasil não saiba ou não possa fazer. Então acho que, no geral, olhando o filme todo, é mais fácil olhar para trás, né? Mas eu acho que a decisão foi correta, a implementação sempre vai ser questionada, se puder ter sido feita de uma forma ou de outra, mas foi um processo inicial, foi um piloto que deu certo, rápido, em 3 anos se privatizou tudo, e a partir daí eu acho que a siderurgia está mostrando a cada período que está fazendo o seu papel de atender o mercado interno plenamente com seus produtos de alta qualidade e competitividade. Bom, falando lá da década de 80, 70, 80, 90, vamos falar um pouco da internacionalização da siderurgia brasileira, né? Eu me considero, né, humildemente, um dos participantes, um dos desbravadores do campo internacional da siderurgia brasileira, como muitas outras pessoas, né, muitas pessoas que eu convivi muito e muitos queridos amigos que eu fui formando ao longo dos tempos e dos anos. Mas a verdade é que, no meu caso específico, a Villares, a Aços Villares, então construiu a usina nova dela, a Vibasa, em Pindamonhangaba, no final da década de 70. Ela entrou em operação em 79. E aí veio uma década difícil, como falamos na economia, né, na década de 80, na economia brasileira. E a solução para a siderurgia brasileira, não só para a Villares tinha um problema grande porque tinha acabado de expandir mais do que quintuplicar sua capacidade produtiva num mercado que faltava demanda, então a solução foi ir à luta nos mercados internacionais. E as histórias são muitas, as alegrias, as tristezas, os sucessos e insucessos, mas foi uma época muito bacana, muito boa para nós que estávamos desbravando esses mercados lá fora, como a gente brincava, amassando barro em outras paragens, tentando vender o aço brasileiro lá fora. Uma época que viajar no Brasil era diferente do que é hoje, a gente nem tinha cartão de crédito, tinha que levar dinheiro estrangeiro, trocar em cada país, ficar em hotel, muito difícil telefonar, falar com a empresa, falar com a família. Às vezes a gente ficava 1 mês, 40 dias fora, trabalhando o mundo afora. Mas aos poucos o Brasil, as empresas siderúrgicas brasileiras foram
conseguindo seus espaços lá fora. O Brasil sempre foi muito competitivo, o Brasil sempre foi muito sério no seu negócio de exportação, sempre entregou tudo o que combinou, sempre conseguiu fazer da siderurgia um modelo de exportação consistente. Por muitos anos o Brasil foi um grande exportador siderúrgico. Ainda o é. O Brasil tem um número meio mágico aí que já vem há alguns anos, da ordem de 10 milhões de toneladas por ano que o Brasil exporta de aço. Acabou de fechar 2021 com, se eu não estou enganado, 10,5 milhões de toneladas. O que mudou ao longo dos anos foram dificuldades de competição em alguns países, né, para os produtos mais acabados, e o mix foi ficando menos de produtos acabados e mais de semi-acabados. O Brasil é um grande provedor de placas de aço para o mundo, né, da siderurgia lá fora, e esse é o maior volume exportado hoje, mas também tem 3, 4 milhões de toneladas por ano de produtos acabados ao longo de cada um desses muitos anos. Enfrentamos muitas batalhas lá fora, não só de desbravar mercado, mas de protecionismo. O mundo, em alguns lugares, colocava cotas, colocava processos anti-dumping, colocava processos anti-subsídios, colocava tudo que é barreira possível para dificultar ou impedir a entrada do aço brasileiro em mercados lá fora. Mas a gente lutava, brigava pelos processos, ganhava uns, perdia outros, mas sempre olhando para frente. A siderurgia brasileira começou exportando mais para perto, América Latina, depois foi para a América do Norte, depois foi para a Europa, para a Ásia, exportou muito para a China, para a Rússia, para os países asiáticos, Oriente Médio, e depois, ao longo dos anos, isso tudo as siderurgias em vários locais foram se desenvolvendo, o espaço foi diminuindo, nós passamos um período no Brasil de taxa cambial muito complicada para setores exportadores, dificuldades tributárias, de logística e tudo, mas a siderurgia sempre exporta, desde sempre, vai continuar exportando. O mix vai adaptando ao longo dos tempos, mas foi uma época com um pouco de romantismo, um pouco de dificuldades, mas com muito trabalho e eu diria com muito sucesso, porque construiu essa base exportadora da siderurgia brasileira. Grande parte dos meus amigos no ramo são dessa fase, da época da gente viajar junto, lutar junto pelo espaço do aço brasileiro lá fora. Pessoas que vieram de trading companies, que na época algumas siderúrgicas brasileiras usavam trading companies para abrir portas lá fora, para financiar. O Brasil tinha dificuldades de crédito em moeda forte. E depois as tradings foram se adaptando para as novas demandas, mudou um pouco o enfoque dela, o escopo de trabalho, mas até hoje existem traders, especialistas em siderurgia que são muito parceiros da siderurgia brasileira. E com isso o Brasil acabou atingindo essa, digamos, posição nos mercados internacionais que ele tem, que não é uma posição grande hoje dado o crescimento da Ásia, mas é uma posição relevante para a indústria brasileira porque complementa as vendas no mercado interno e vende os semi-acabados que o Brasil, na verdade, faz basicamente para exportação. Bom, eu acredito que um outro tópico importante, né, não só para olhar para trás, mas principalmente pensando no que fazer para frente, para ter um Brasil cada vez melhor, olhando um fato curioso, né, o Brasil lá na década de 70, início da década de 80, produzia e consumia mais aço do que a China, né, que hoje é esse gigante na economia mundial. Logicamente que tem uma questão demográfica, a população chinesa, a população asiática cresce mais do que as populações ocidentais, mas além do efeito demográfico, ocorreram fatores que eu chamaria de taxa de investimento nas economias e competitividade das economias que foram mudando esse jogo ao longo dos anos e das décadas seguintes. O que aconteceu no Brasil, né, a meu ver? O Brasil não tem conseguido manter já há bastante tempo uma taxa de investimentos na economia, né, que lá atrás a gente chamava de formação bruta de capital fixo, minimamente adequada para impulsionar um crescimento mais vigoroso do PIB brasileiro. Essa taxa de investimento para um país em desenvolvimento como o Brasil nunca deveria ser muito diferente de 20%, um pouco mais, um pouco menos, do 20% em relação ao PIB do país, mas dificilmente a gente tem alcançado isso e em muito poucos anos a gente passou, na verdade, de 10%, 12%, 15%.
e isso reduz o potencial de crescimento do país, reduz a capacidade do país. O que é taxa de investimento? É quando o país investe, né, na sua infraestrutura, não só em portos, aeroportos, estradas, ferrovias, em escolas, em postos de saúde, em fábricas novas, em novas fronteiras agrícolas, em uma série de coisas que tornam a coisa mais produtiva, com maior capacidade de geração de produto, maior capacidade de geração de PIB econômico. Então, a primeira razão do Brasil ter ficado um pouco mais para trás nos anos mais recentes, nas décadas mais recentes, é essa insuficiente taxa de investimento na sua própria economia. Isso aconteceu muito por conta do setor público, que foi perdendo capacidade de investimento ao longo dos anos. O Brasil acabou tendo uma economia crescentemente que depende da arrecadação para financiar custeio e não financiar investimentos da máquina pública. Isso acabou limitando a taxa de investimento do setor público. O setor privado vive de ciclos, quando as coisas vão melhor ele investe mais, quando as coisas vão menos bem ele põe uma postura mais defensiva, mas a soma dos dois não tem dado números bons. A segunda coisa é a competitividade de cadeias, o que eu defino como cadeias produtivas, e no caso da siderurgia, cadeias produtivas intensivas em uso de aço, né? Vou dar um exemplo. O Brasil exporta chapa grossa e a Coreia usa chapa grossa para fazer navio e exporta navios. Então, a Coreia do Sul, né? Então, um exemplo simples de como agregar valor à produção local de aço para virar produto de maior valor agregado, mais industrializado, com mais empregos à frente, mais impostos gerados. Aqui no Brasil eu dou exemplo, por exemplo, dá para falar da indústria automobilística. Nos bons anos de exportação da indústria automobilística brasileira, além de atender o mercado interno, nós chegamos a exportar do Brasil 850 mil veículos, quase 1 milhão de veículos por ano. E depois caímos e chegou a anos que, depois dos 850 mil, que não batemos 200 e poucos mil veículos por ano. Hoje estamos, acho que, navegando ao redor de 300 mil veículos, mas são coisas que já fizemos e deixamos de fazer e encolhemos. Outros produtos, sejam da linha branca, sejam de máquinas e equipamentos, sejam de ferramentas, de várias cadeias intensivas em aço, tiveram situação semelhante. Acho que a maior evidência disso, né, é a questão das exportações e das importações indiretas, que na verdade são bens intensivos de aço que são exportados pelo Brasil e que são importados pelo Brasil. O Brasil tradicionalmente era superavitário nessa balança, quer dizer, os bens intensivos em aço deduzidos os bens intensivos exportados, deduzidos os importados, geravam aí 3, 4 milhões de toneladas de excedente de aço produzido, transformado no Brasil e exportado como produto industrial. E isso, a partir do início dos anos 2000, foi virando um déficit e virou um déficit que hoje beira aí 3 milhões de toneladas. Então, você tinha lá 3, 4 positivo para 3, 4 negativo, você tem um gap total aí de 6, 7 milhões de toneladas que antes eram consumidas aqui no Brasil e que hoje vem de fora na forma de produtos já industrializados e já prontos. Então, isso significa, no limite, uma perda de competitividade dessas cadeias produtivas brasileiras. O Brasil tem um papel gigante na exportação de algumas commodities, como minério de ferro, como proteína animal, como soja, o agribusiness, como minério de ferro, celulose. São matérias-primas e commodities altamente competitivas que o Brasil exporta para o mundo todo, mas o espaço do produto industrializado brasileiro, com mais agregação de valor, com mais geração de emprego, com mais geração de impostos ao longo da cadeia, foi encolhendo ao longo do tempo, né? O Instituto Aço Brasil tem inúmeros trabalhos que evidenciam o que as chamadas assimetrias competitivas, que dificultam esse processo de cadeias produtivas exportadoras e competitivas, mas o fato real é que isso mudou de sinal, era positivo, virou negativo, e isso faz com que o consumo de aço no Brasil, principalmente per capita, seja muito menor do que os países não só desenvolvidos, como em desenvolvimento. Aqui tem um ponto importante: o consumo per capita brasileiro de aço no ano passado, 2021, foi 101, 102 quilos por habitante ano, que é um número muito baixo.
qualquer país desenvolvido tem mais de 200, 250 quilos por habitante ano. A China saiu de 30, 40 quilos por habitante ano, hoje tem 700, 800 quilos por habitante ano. Outros países batem 250, 300 quilos por habitante ano. Então o Brasil não está conseguindo crescer o seu consumo per capita de uma matéria-prima essencial. E por que isso é importante? Porque não há país desenvolvido, não há país com bem-estar social, com padrões do chamado primeiro mundo, com menos do que 200 ou 250 quilos por habitante ano. Quer dizer, o crescimento do consumo de aço numa base per capita, tal como a renda per capita, tal como os indicadores de desenvolvimento humano, são parte da transformação de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido e com bem-estar social crescente. E o que talvez seja a frustração da minha geração, pelo menos no meu caso, né, é que além desse número ser baixo, de consumo per capita de aço, esse número não vem evoluindo ao longo dos anos e das décadas. Quer dizer, o Brasil navega entre 95 e 120 quilos já há 20, 25 anos. A gente não cresce, não consegue fazer esse número crescer. E isso é uma frustração porque é um sinal que a gente não conseguiu competitividade nas cadeias intensivas na matéria-prima aço. Bom, já que falamos aí dessa história e dessas dificuldades, né, de consumo de aço e tudo, é importante olhar também para trás e principalmente pensar e aprender com o passado para resolver o futuro, né, o presente e o futuro. Então, o que pode ser feito diferente, né? Eu acho que um dos grandes problemas no Brasil é que a gente tem a ausência de uma agenda de desenvolvimento mais definida e mais sustentada no tempo. A gente tem ciclos políticos curtos, né, de 4 anos, com reeleição às vezes, mas o fato é que tem ocorrido muitas mudanças entre um governo e outro. Quando muda o governo, muda-se tudo, né? Até o que vinha sendo de bastante bom, muitas vezes é mudado. E eu acho que o que tem... não existe governo ideal, nunca vai existir um governo que todo mundo vai dizer esse é o governo ideal, também não existe o pior governo do mundo, todos os governos têm pontos bons e pontos negativos, mas como conjunto de país, né, existe uma estrutura na sociedade brasileira, na economia brasileira e de governos federal, estaduais, municipais, de entidades de classe, de setores econômicos, de setores acadêmicos, de setores das ONGs, de uma série de setores que compõem a sociedade que devem contribuir para uma correção de rumos que eu acredito que é bastante necessária. E a meu ver isso passa, né, por construir uma agenda de desenvolvimento que seja sustentada no tempo e ao longo de diferentes governos, para assuntos essenciais, não é uma agenda geral. É lógico que cada governante que entra vai adaptar algumas coisas e deve adaptar algumas coisas para o seu mandato que ele foi eleito, né? Mas tem alguns itens, né, de uma agenda de desenvolvimento que eu acho que tem que ficar sustentados em direções corretas por algum tempo para poder mudar o país. Exemplos dessa agenda, né, quer dizer, acho que são 6, 8 ou 9 assuntos aí. Os 2 primeiros fundamentais é ética em tudo, né, respeito à ética, e um Estado de Direito pleno, ou seja, a democracia é para valer, a propriedade privada é inatacável, respeito aos contratos, tudo que a gente sabe como definição de Estado de Direito. A partir desse arcabouço com ética e Estado de Direito, algumas matérias, né, alguns assuntos essenciais para o crescimento do bem-estar da população brasileira têm que ser ter uma agenda definida, e essa agenda é criada pelo setor público e pelo setor privado em conjunto. Existem entidades de classe. No Brasil existem várias entidades de classe, várias organizações não governamentais que já têm muitas coisas desenhadas do que deve ser feito. É fazer um conjunto desses materiais, aproveitar tudo que já existe, escolher os melhores caminhos, né, e construir uma agenda de desenvolvimento para assuntos como saúde, saneamento básico para toda a população, saúde para todo mundo, educação de qualidade para todo mundo, crianças na escola, crianças os anos necessários na escola com a qualidade necessária, meio ambiente e sustentabilidade, quer dizer, ser um exemplo para o mundo nessa área. Um país tão grande, um país tão diverso, um país tão verde.
Segurança pública é um problema crônico brasileiro que também precisa ser endereçado e resolvido ao longo do tempo. Competitividade das cadeias produtivas, taxa de investimento que falamos agora há pouco, infraestrutura de qualidade para poder viabilizar o crescimento do PIB de forma sustentada. São aí as reformas estruturais para resolver questões tão pendentes de qualidade dos serviços públicos para a população. Quer dizer, a gente sabe que temos carências grandes em saúde e educação, que precisam ser resolvidas com qualidade cada vez melhor dos serviços públicos. Então, para fazer isso, precisa, eu não sei se a palavra é um pouco de pacto nacional, mas precisa no mínimo uma agenda definida e que tenha menos sobressaltos ao longo do tempo e dos anos e das décadas. Uma grande vantagem para o Brasil é que, para frente, né, é que as novas tecnologias, né, outro dia eu estava assistindo uma live sobre educação com a Priscila Cruz, que é a líder do Todos pela Educação, que é uma ótima instituição de apoio à educação brasileira, e ela estava dizendo exatamente isso, que com as novas tecnologias, com as novas formas de fazer as coisas nesse mundo digital, o que antes podia levar 30, 40 anos para resolver numa matéria como educação, hoje em 6, 8, 10 anos você faz. Ou seja, você resolve a geração que está em andamento, melhora a geração que já passou com mecanismos muito mais rápidos e eficientes e resolve as gerações que vêm atrás. Ou seja, com muito menos tempo, fazendo as coisas direito e com o foco certo e com a qualidade certa, você resolve problemas estruturais em menor tempo, principalmente problemas estruturais dessas matérias humanas de saúde, educação e saneamento, que são coisas que a partir delas é que vai aumentar a chance do Brasil ser um país não só com crescimento maior e melhor distribuição de renda, como com um índice de desenvolvimento humano crescente e com um bem-estar social também crescente. Então acho que é um pouco por aí, quer dizer, não existe uma varinha mágica, estamos assim, queremos ir para cá, tem a varinha mágica da fada e amanhã cedo está pronto, mas existem condições de ter uma agenda nessas direções, enxuta, com enfoque bem pragmático e com as novas metodologias, tecnologias, digitalização, é muito mais rápido de execução. Uma boa execução, talvez o Brasil em 5 ou 10 anos mude de patamar nesses assuntos cruciais para a sua sociedade e para a sua população. Bom, falando um pouquinho do querido produto aço, né, matéria-prima essencial no desenvolvimento humano, hoje, logicamente, é o mundo da inovação, o mundo da mudança tecnológica, o mundo digital, e eu acho que a siderurgia brasileira vem fazendo a sua tarefa nesse sentido, né? O aço é um material presente no mundo todo, em todo lugar, quer dizer, onde se a gente olhar, qualquer um de nós a qualquer momento olhar para o lado, vai ver aço de alguma forma. Em 2021, o mundo produziu, esse número é importante, 1 bilhão e 800 milhões de toneladas de aço, quer dizer, um número enorme, nenhuma outra matéria-prima metálica tem tanta produção. Para ter uma ideia só de grandeza, sem comparar os materiais, mas o alumínio, que é o segundo metal mais consumido no mundo, é coisa de 60 ou 65 milhões de toneladas, quer dizer, por ano. O aço é 30 vezes maior, quer dizer, e o aço é uma matéria-prima fundamental para outras indústrias. Então, vamos imaginar 1 bilhão e 800 milhões de toneladas no mundo a cada 365 dias, que depois vão ser processadas, vão ser transformadas, vão ser trabalhadas e vão virar um número infinito de produtos que são manufaturados a partir do aço, né? Então, são cadeias produtivas espalhadas pelo mundo inteiro, que é muito difícil de a gente ver qualquer sinal de mudança relevante nessa situação real que existe já há muito tempo, ou há muitas décadas, e a meu ver vai continuar existindo por muito tempo. O aço, eu falo sempre uma frase, é o material de engenharia mais importante que existe no mundo, porque por essa produção gigantesca de 1,8 bilhão de toneladas por ano, por estar em toda parte, é um material que, se a gente olha para a China, né, que faz um pouco mais da metade dessa produção mundial de aço, a China bate aí 1 bilhão de toneladas por ano de produção. Se a gente olha para a evolução dela nos últimos 20 ou 25 anos, a gente olha uma produção que era lá da ordem de 100 milhões de toneladas,
20 anos atrás ou 25 anos atrás para 1 bilhão de toneladas hoje. Quer dizer, a segunda maior economia do mundo, a economia que mais cresce no mundo, não apostaria tanto numa matéria-prima, num material, se ela não visse que esse material é essencial para o desenvolvimento da sua própria população e da sua própria economia. Como eu disse agora há pouco, o consumo per capita de aço crescente é sinal de desenvolvimento e de crescimento de bem-estar. Então eu tenho a crença de que, como vem acontecendo ao longo das décadas, o futuro do aço é um aço cada vez melhor, um aço mais leve, mais fino, mais resistente, mais duradouro, com menos corrosão, que foram processos envolvidos ao longo dos anos aí, que hoje os automóveis não mais enferrujam, as construções são cada vez mais altas e é o aço e o concreto que seguram tudo lá. Os setores tecnológicos dependem do aço para uma série de coisas, qualquer smartphone tem aço, qualquer televisor tem aço, qualquer geladeira, então está em todo lugar e vai ser sempre muito competitivo. Por isso que eu vejo que é uma matéria-prima instalada mundo afora, em grande escala, em cadeias produtivas de enorme escala, com enorme investimento já feito, que continuam sendo feitos e continuarão sendo feitos, que vai continuar sendo uma matéria-prima fundamental. Logicamente, tem que fazer a sua parte como indústria, como setor industrial, e vem fazendo. O próprio Instituto Aço Brasil já divulga há vários anos o relatório de sustentabilidade da indústria, anualmente, é só ir lá no site que está lá o relatório, estão todas as medidas que vêm sendo tomadas. Tal como eu falei agora há pouco, a gente tem sempre que enxergar, não existe uma varinha mágica para resolver tudo em um dia ou em uma semana, mas nós temos que enxergar o processo e a velocidade desse processo e as metas que estão sendo atingidas e o que não está sendo atingido, por quê, como corrigir. Mas o aço vem fazendo o seu trabalho para ser uma indústria cada vez mais limpa, cada vez menos geradora de CO2 ou do que for. Estão todos os números e todas as ações que são não só já feitas como as planejadas nos relatórios das empresas e no relatório do IABR do sustentabilidade. Eu acredito que esse processo vai continuar, quer dizer, voltando ao ESG, né, meio ambiente, social e governança, acho que a siderurgia é um setor que está também na ponta dessa questão do ESG, vem fazendo o seu trabalho muito bem, sempre pode ser melhor e mais rápido, sempre, mas isso vale para qualquer indústria, para qualquer setor econômico. Então, cabe a cada setor cumprir as suas metas, cumprir as suas tarefas, e eu sou daqueles que não acredito em botar metas para 2050, 2080, quer dizer, pode até colocar a meta para 2050, mas temos que botar metas intermediárias para poder ir monitorando ao longo do tempo e poder vendo a evolução favorável sendo colhida o mais rápido possível e as etapas finais forem mais de ajustes do que menos de colheita de resultados favoráveis para toda a sociedade. Mas o futuro do aço é muito positivo, como tem sido, e vai ser um aço cada vez melhor. Então, já que falamos de um aço cada vez melhor, tentar falar um pouco de futurologia também, né? A gente brinca com alguns colegas do ramo aí, que nós estamos vivendo a era de um desenho muito antigo, do meu tempo lá atrás, que eram os Jetsons, né? Que era uma família que vivia numa ficção científica décadas à frente da nossa na ocasião, e que eles tinham veículos pessoais e que voavam, tinham consultas médicas online, coisas que hoje são normais e que aquele desenho já previa 40 anos atrás ou 50 anos atrás. Mas o fato é que eu tenho uma expressão que eu gosto, né, que eu ouvi numa palestra, que hoje, né, nós estamos numa transição de tecnologia, de digitalização do mundo, né, da sociedade, que gerou por um tempo, né, nos últimos 10 ou 15 anos e talvez por mais alguns anos, um grupo de pessoas como eu, que me considero um adaptado digital. Eu não nasci digital, nasci analógico, e a vida nos últimos anos me levou a tentar ficar digital e me adaptar ao mundo digital. E a gente faz um esforço e acaba conseguindo, né? Não na qualidade dos jovens, mas pelo menos para não fazer feio. E tem a geração mais nova, que são os nativos digitais, geração que nasceu a partir da década de 90, são pessoas que já nasceram no mundo digital, quer dizer, que já tem no DNA desde a infância, da menor infância,
a vida digital como ela é nos dias atuais. E eu acho que daqui a pouco daqui a 10, 20 ou 30 anos, só vão ter nativos digitais. E aonde isso tudo vai nos levar, aonde essa tecnologia que muda a cada dia, a cada mês, a cada ano, vai nos levar, é muito difícil de prever. Mas o que eu vejo, né, é que algumas coisas vieram para mudar radicalmente algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, algumas atividades que a gente faz, né? Sempre se fala das mesmas coisas, como pedir comida, como chamar um táxi, como viajar, como fazer consulta médica, como aprender coisas, tudo hoje está no Google, quer dizer, antes a gente tinha enciclopédias em casa, hoje a gente vai no smartphone e tem toda a informação do mundo disponível. São mudanças estruturais e tecnológicas que estão mudando o mundo, e isso vai continuar acontecendo. Isso traz, a meu ver, um enorme benefício de velocidade das coisas, de velocidade das mudanças. Acabamos de falar do setor de educação, velocidade de comunicação, velocidade de aprendizado, velocidade de quem quiser conseguir aprender tudo o que quiser aprender, porque está tudo praticamente disponível hoje. E aí, né, olhando para isso tudo, olhando para as minhas experiências com pessoas, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas jovens, fazer muitos processos de acompanhar o desenvolvimento de uma série de grandes pessoas que viraram excelentes profissionais aí. Eu vejo como é aí, às vezes a gente tem a pergunta, né, como é que vai ser o trabalho daqui a 30 anos, trabalhar, já tem essa pandemia aí que já transformou o escritório em home office, já transformou a reunião em Zoom, em Teams, o que for, mas não dá para saber como é que vai ser o trabalho. O que eu acredito, né, primeiro eu espero que seja um trabalho no mínimo híbrido, porque eu acredito que, principalmente para os mais jovens, a vivência no campo de jogo, seja numa fábrica, num campo, numa plantação, num escritório, numa viagem a trabalho, a vivência é o aprendizado, é o que traz a experiência, que acelera o aprendizado. Talvez fechado em casa numa tela de computador ou de telefone, esse aprendizado não seja com a mesma velocidade ou com a mesma qualidade. Então eu imagino e torço para que seja no mínimo um trabalho híbrido aí para frente. A gente aprendeu com a pandemia, infelizmente, estamos tendo a pandemia, mas está aprendendo uma série de coisas. Uma delas é que dá para fazer um monte de coisas que a gente fazia presencialmente, dá para fazer remotamente. Viagens de trabalho, viagens de negócios vão mudar, já mudaram, já foram extintas, agora vão voltar um pouquinho, mas de forma totalmente diferente. Mas o que eu acredito? Eu acredito que, no fundo, né, a coisa essencial não muda. E o que é essa coisa essencial, né? Primeiro é a competência das pessoas, né? E aí eu sempre gosto de falar um conceito, né, que eu falava para essa turma mais jovem, que na verdade competência é a capacidade de gerar resultados excelentes, sustentados no tempo, ancorada em 3 pilares, né? Quer dizer, o primeiro pilar é nosso intrínseco, são nossas habilidades pessoais, quer dizer, cada pessoa nasce com habilidades que outras não têm ou que a maioria não tem. Umas nascem para tocar violão, outras nascem para ser matemático, outros nascem para ser artista, outras pessoas nascem para jogar futebol, o que seja, mas a gente tem sempre habilidades que são intrínsecas à nossa pessoa, que nós trouxemos do berço, para chamar assim. O segundo pilar é tudo que a gente aprende na vida e experimenta na vida. Aprende desde a escola, desde a escola básica, depois o ensino médio, depois quem tem a oportunidade de fazer um curso superior, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, o que for. Mas a gente aprende na escola, aprende na família, aprende com os amigos. Começa a viver o mundo profissional, aprende todos os dias com colegas, com superiores, com pessoas pares, com pessoas da nossa equipe, com pessoas de outras equipes, com pessoas do mercado, de clientes, de fornecedores, de entidades privadas, de entidades de classe. É um aprendizado permanente que a gente tem que usar as nossas habilidades, todo esse aprendizado, essas experiências, a favor da nossa competência. Quer dizer, fazer todo esse aprendizado virar entregas cada vez melhores e maiores, sustentadas, que tragam para nós uma competência crescente.
E o terceiro pilar é o comportamento e atitude. Não dá para tirar nota 10, cada pessoa tirar nota 10 nos quesitos anteriores e ter comportamentos e atitudes inadequados. Então, a combinação, quer dizer, o que é comportamento e atitude? É, logicamente, coisas fundamentais como ética, como postura construtiva, mas também drive, energia, alto astral, positivismo, buscar resultados desafiadores, metas ambiciosas, porém alcançáveis, buscar engajamento, inspirar pessoas, trazer as coisas para as direções certas e, ao longo do tempo, fazer com que tudo isso, habilidades, aprendizados, experiências e energia, atitude e comportamento, faça da gente um profissional cada vez melhor. Junto com isso vem sempre medidores, né, termômetros de performance, que eu acho que tem a ver muito com a velha e boa expressão dos grupos de interesse, ou os stakeholders em inglês, né, que são funcionários da empresa ou da onde a gente trabalha, são clientes, são fornecedores, são comunidades onde a gente vive, trabalha e atua, né? A percepção desse mundo ao redor de nós, o mercado financeiro, as questões como a gente é enxergado como profissional e como empresa, formam ao longo do tempo a nossa reputação e imagem. E eu acho que o nosso termômetro é olhar para esses públicos de interesse, olhar para o termômetro lá fora, quer dizer, se eu fosse dono de uma empresa, lógico que a gente quer ter ótimas pessoas sempre, a gente quer resultados sustentáveis, a gente quer crescimento, a gente quer ótimos produtos, mas isso tudo no fundo gera lá fora, por alguém de fora que está, o público de fora que está olhando, a imagem e a reputação daquela entidade, seja ela uma empresa, seja ela uma ONG, seja ela um setor público, seja ela uma pessoa no limite da competência pessoal. E essa imagem e reputação é o melhor termômetro para a gente ver como é que a gente está indo. Então eu acredito que esse básico sendo bem trabalhado pela geração jovem, pela geração digital, qualquer mudança que vai continuar ocorrendo, inevitavelmente, as grandes mudanças vão continuar ocorrendo, as pessoas vão estar preparadas porque elas vão ter flexibilidade de atuação e vão conseguir ser competentes e entregar o que precisa em qualquer cenário, em qualquer ambiente. Eu acho que o feijão com arroz nunca muda, e se isso for materializado em cada pessoa, os resultados certamente vão acontecer. Como eu disse, eu trabalhei em 5 empresas, né? E uma coisa que me orgulha muito na minha história profissional foi muito mais positiva. É lógico que a gente tem problemas, às vezes frustrações, mas eu olho, o saldo é absolutamente positivo e tenho 3 grandes alegrias, né? A primeira é que eu sempre entreguei, a meu ver, resultados, e a própria carreira, a história mostra isso. Isso não é para orgulho ou satisfação pessoal, mas é satisfação pela responsabilidade assumida, ter sido responsável, de ter sido respeitada e ter transformado as ações do dia a dia em resultados sustentáveis para as empresas que eu trabalhei. A segunda coisa é que eu sempre fiz questão, né? Muitos dos meus amigos igualmente fazem isso, e hoje aquilo que eu disse agora há pouco de imagem e reputação, é sempre entrar e sair dos lugares pelas portas da frente, sempre com, mesmo que às vezes ocorram situações de alguma frustração, alguma insatisfação, transformar isso num incidente e fazer a coisa direito desde o primeiro dia até o último, em qualquer ambiente que a gente tiver. Isso eu posso dizer que sempre consegui. As empresas, na verdade, eu trabalhei em 5, então, e acabei saindo de 5 empresas, porque saí para semi-aposentar, e todas elas eu saí muito tranquilo, muito bem, de comum acordo, depois de um trabalho bem feito e com nenhuma sequela, ao contrário, são todas relações que eu tenho até hoje. E terceira alegria grande que eu tive, talvez a maior, na verdade, é que a melhor avaliação não é a nossa, e sim a que vem de outras pessoas. E eu sempre, nessas saídas das empresas, né, inclusive na última, que é a mais recente, em dezembro de 2015, eu sempre recebi os chamados feedbacks, na verdade, as mensagens escritas que eu guardo até hoje, seja por e-mail, por WhatsApp, por qualquer tecnologia, por qualquer meio, mas que me deixaram muito felizes, porque uma coisa é você ouvir alguma coisa de um liderado, enquanto você é líder, enquanto você é chefe. Outra coisa é você ouvir
quando você passa a ser ex-chefe, ex-colega de trabalho, ex-parceiro de negócio, o que for. E essas mensagens que foram muito bacanas ao longo dos processos de saída, eu acho que são um termômetro externo que eu considero que me deixa muito feliz, porque me faz crer que o trabalho foi bem feito, que as entregas foram feitas e que ao mesmo tempo das entregas feitas, a relação com as pessoas foi sempre respeitosa, no tom certo, e que eu espero ter deixado também aprendizados para essa turma jovem que vem aí. Trabalhei com muita gente de extrema competência e, como já dizem os empresários visionários, a gente tem que sempre ter embaixo e formar a equipe melhor, pessoas muito melhores do que a gente. Eu acho que isso eu fiz primeiro porque a barra não era muito alta, né, brincando, mas também porque as pessoas têm uma capacidade de aprendizado e desenvolvimento que, quando bem conduzidas e quando bem inspiradas, voam muito alto. Então são satisfações que eu levo da minha carreira e que eu espero que essas pessoas sempre estejam cada vez em voos cada vez mais altos, como estão indo, que eu acompanho muitas delas ainda hoje. Bom, terminando, né, eu sou o Paulo, hoje eu terminei e encerrei minha carreira executiva depois dos 40 anos, em dezembro de 2015, ainda prestei um apoio, uma pequena consultoria para a empresa que eu trabalhei no final por mais 2 anos, mas desde 2016 eu tenho um escritório em São Paulo com amigos de muito tempo, amigos que trabalharam também em siderurgia, e a gente tem esse escritório como uma base, seja para cada um fazer suas coisas, seja para de vez em quando tentar algumas coisas em conjunto. Sou uma pessoa que preza pela simplicidade das coisas, então o que eu mais quis, né, na minha mudança, a gente fala, né, tem um amigo meu que fala, a gente sai de alguma coisa, mas sai também para alguma coisa, né? O meu no final de 2015, início de 2016, era depois de 40 anos, a serviço da agenda corporativa, que é sempre muito pesada e muito correta, mas que dá muito trabalho e muitas horas de trabalho todos os dias, né? Eu olho para trás, não vejo períodos simples ou fáceis na minha carreira. Era ter uma liberdade de agenda que eu nunca tinha tido em todo o tempo que eu trabalhei. Era ter uma liberdade, um pouco mais de equilíbrio entre vida pessoal e vida de trabalho, mas principalmente opções de agenda, quer dizer, na ocasião eu estava com uma filha morando na Inglaterra, queria ir visitá-la com mais frequência ou ter mais flexibilidade para poder fazer coisas que eu sempre quis fazer e a gente acaba adiando muitas vezes, né? Então eu organizei minha nova vida, não era nem uma nova etapa profissional, uma nova etapa de vida a partir de 2016, com esse escritorinho, com esses amigos. Tenho uma vida pessoal com a família, com meus amigos, faço exercício físico, tento cuidar da saúde, fazer a minha parte na prevenção da saúde. Tenho como hobbies, eu faço um exercício físico, leio muito, leio sobre tudo, gosto muito de geografia, estudo países, cidades, populações, áreas, essas coisas, esses indicadores todos de bem-estar e tudo. Olho o que dá certo, quer dizer, eu sempre disse, né, ao longo dos anos trabalhando, que a vantagem de você viajar a trabalho é que você trabalha muito, né, fora do Brasil, mas também vê muita coisa. Às vezes alguém fala, você foi lá naquele lugar na Tailândia? Eu falei, não, eu fui no escritório do cara ABC e voltei, continuei para a próxima etapa. A gente só trabalhava, mas via culturas diferentes, via coisas que davam certo, coisas que davam errado e comparava com o Brasil, o que dá para... A gente ganha uma capacidade de analogia e de visão mais ampliada. Eu tento olhar sempre para isso hoje e, como eu disse agora há pouco, falar é fácil, duro é propor o que fazer, o como andar para frente, né? Então eu tenho alguns hobbies, nesses anos pós-vida executiva pude viajar um pouco mais, pude encontrar um monte de pessoa que antes não dava tempo. O nosso escritório é um ponto de encontro de várias pessoas que a gente conviveu ao longo da vida profissional e da vida pessoal, sempre tem gente lá para almoçar ou para encontrar, para dar uma caminhada na hora do almoço.
não tem que voltar correndo para a reunião da 1h30, então isso é uma mudança que eu dou muito valor hoje no meu dia a dia. E acostumei com essa nova vida, lá se vão agora 6 anos, numa tranquilidade bastante, a meu ver, satisfatória. A gente, olhando para sonhos, né, na verdade, eu tento sempre botar as coisas nos âmbitos pessoal, setorial e como cidadão, como ser humano, né? Eu fiz há muitos anos, eu fiz uma visão para mim, né? A gente fazia a visão das empresas, missão, visão, para fazer uma pessoal. Eu fiz um programa com uma pessoa, com um professor de Harvard uma vez, numa das empresas que eu trabalhei, que foi de grande valia para mim. Era um professor de Harvard, mas era indiano, né? E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que a gente tem basicamente 3 tipos de situações na nossa vida. A situação que você controla 100%, né? Eu sempre dou exemplo. Hoje de manhã eu escolhi essa camisa para pôr, então eu controlo que camisa que eu vou pôr de manhã. Uma coisa que é 100% meu controle. No outro extremo tem coisas que absolutamente você não pode fazer nada, quer dizer, eu não posso fazer nada para ver se algum vulcão vai explodir ou se um meteoro vai cair na Terra ou como é que resolve conflitos em algumas partes do mundo. E tem a grande maioria das situações que é o que eu posso influenciar, algumas com enorme influência, algumas com média, algumas com pequena. Então eu no meu dia a dia o que eu tento fazer é que todo mundo à minha volta, seja família, seja amigo, seja pessoas que interagem no dia a dia de atividades, sejam elas domésticas, seja no escritório, seja o que for, tentar fazer com que a vida de todo mundo fique melhor com as minhas interações e com a minha convivência. Do ponto de vista médio, né, de setorial e tudo, o meu sonho siderúrgico é o Brasil chegar a pelo menos 250 quilos por habitante ano de consumo de aço, porque se chegar vai significar 2 ou 3 coisas muito importantes. Primeiro, que a siderurgia vai estar feliz e produzindo mais e vendendo mais. Segundo, que o Brasil vai ter atingido um nível de desenvolvimento significativamente superior ao que nós temos hoje. Isso gera o bem-estar social que deve ser perseguido. Quer dizer, o meu sonho como brasileiro é que o Brasil aproveite o potencial que tem. A nossa geração conseguiu fazer um monte de coisas, mas não conseguiu fazer tanto um monte de coisa. O Brasil evoluiu muito, não é para ser pessimista, ao contrário, o Brasil tem coisas muito bacanas, muito modernas, muito positivas. Mas como todo trabalho no dia a dia de uma empresa, num país não muda, ou seja, o que falta fazer é mais do que a gente já fez até hoje. Então mãos à obra e vamos fazer aquela agenda lá e vamos buscar um país cada vez melhor. E no geral é seguir a vida, quer dizer, a minha vida hoje é uma vida semi-aposentada, mas é uma vida feliz, contente com a minha família ampliada, seja a parte da minha mãe, dos meus irmãos, seja a parte do lado da minha esposa, da família da minha esposa, que hoje é minha família também. São famílias ótimas, com muita interação, com muita coisa. Tenho vários amigos muito queridos de muitos anos. Algumas pessoas a gente trabalha ao longo da vida, a gente convive, seja por trabalhar junto, seja por ser nosso chefe, nosso líder, ou nossa chefe, a nossa líder, ou pessoas que a gente convive em clientes, em mercados, em situações variadas nas entidades de classe. A gente, logicamente, tem pessoas que nos inspiram mais do que as outras. Eu tive a sorte de conviver com algumas pessoas que me ajudaram muito como pessoa, como profissional e como líderes inspiradores. E sem citar nomes para não correr o risco de esquecer, não são muitos, mas eu agradeço a eles muito por tudo que fizeram no meu desenvolvimento, no meu crescimento. E a ideia é seguir sendo feliz, com uma vida tranquila, com os valiosos amigos que são muito importantes na fase de vida que eu estou, com a família saudável e tentar ajudar e influenciar naquele conceito da influência tudo que eu puder para fazer do Brasil o país que ele merece ser e o bem-estar que a população merece ter no presente já, mas que seja num futuro muito breve essa evolução que a gente precisa ter como sociedade e como país. Que tenhamos boa sorte e sucesso aí à frente.